estudo da Universidade Federal de Minas Gerais apontou que o uso excessivo de celular está ligado a transtornos como insônia e ansiedade em pessoas com mais de 60 anos de idade. Foram mais de 20 trabalhos que também identificaram a nomofobia, que é o medo de ficar desconectado. Você sofre com isso? Bem, quem vai explicar melhor para a gente é a Renata Santos, pesquisadora do Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia da UFMG. Aqui eu agradeço pela presença. Boa tarde para você, Renata. Tudo bem? Boa tarde, Eduardo. Eu que agradeço a oportunidade de participar. Por aqui tudo bem também. Perguntando para você primeiro, Renata, como é na prática o impacto do celular na vida dos idosos? A gente ouve falar muito dos jovens, crianças, adolescentes, mas os idosos também sofrem esse impacto, né? Sofrem sim. O que a gente tem visto, né? Ele tem sido muito utilizado para comunicação e para entretenimento, mas quando tem o uso excessivo, né? E na prática a gente tem visto muito essa questão do uso excessivo, ele acaba tomando o espaço de atividades importantes e presenciais, né? Para o dia a dia desses idosos. Então, esse impacto que a gente está percebendo é que, para além dos benefícios, né, que a gente percebeu nos estudos, para a comunicação, ele conseguiu até, inclusive, diminuir um pouco a solidão desses idosos, né, então teve esses benefícios, ele também tem benefícios na questão cognitiva, então ele apoia o aprendizado, muitas vezes, mas na prática a gente vê um uso excessivo, tanto em termos de tempo, né, quanto em termos de exposição a conteúdos que podem ali trazer consequências desagradáveis, questão de golpes, né, de fake news, e o entretenimento que tem sido usado também leva, às vezes, ao isolamento, porque fica muitas horas rolando o feed, aqueles vídeos, né, curtos, infinitos, muitos joguinhos também, que são muito estimulantes. Então, na prática, o que a gente vê é um uso que, às vezes, apoia, né, o dia a dia com a questão da comunicação e da melhoria no aprendizado, e mitigando também a questão da solidão. Em compensação, quando ele se torna central na vida da pessoa, ele começa a substituir atividades importantes nessa fase da vida. E Renata, boa tarde também para você. Como é que foi feita a pesquisa? Quantos idosos participaram? Conta pra gente um pouquinho. Tá ótimo, Letícia. Então, foi um estudo, né, uma pesquisa, onde a gente fez uma análise sistemática, né, que é uma revisão sistemática, que avalia vários estudos no mundo todo. Então, nós sintetizamos ali os resultados de 20 estudos que analisaram quase 37 mil idosos, de todos os continentes, inclusive tem estudo do Brasil, com mais de 11 mil, né, pessoas mais velhas que foram avaliadas, né. Então, o que a gente conduziu não foi só uma busca em agências que vão listar guidelines de quantidade de tempo. Na verdade, nós juntamos essas evidências de estudos primários que foram lá e mediram questões de saúde mental e o tempo de tela e a quantidade de tempo que eles utilizavam nos celulares, nas televisões, né, em toda essa tecnologia de telas e o impacto disso na saúde mental das pessoas mais velhas. Renata, essa pesquisa conseguiu identificar qual foi o principal uso dos celulares pelos idosos? Sim, na realidade, não houve assim como que eu vou dizer, um número muito expressivo de estudos que conseguiram fazer aquele número muito alarmante, mas o que a gente conseguiu perceber é que ele era mais utilizado para comunicação e entretenimento. E no entretenimento é onde a gente viu o uso, às vezes, mais prejudicial, porque aí levava-se muito tempo em joguinhos, né, em rolar feeds de redes sociais e também vídeos curtos. Então, além de tomar o tempo de atividades essenciais do dia a dia dessas pessoas, né, ele acaba que atrapalhando a questão de atividades físicas, o contato com outras pessoas, desenvolvia também um uso que a gente chama de uso problemático, né? Que muitas vezes eles estavam desenvolvendo nomofobia, que é o medo de ficar desconectado por meio do celular. Então, a gente percebeu
que teve um uso maior, né, dentre as outras telas utilizadas no estudo, seja televisão, outras coisas, computadores, a gente percebeu que o uso maior era para comunicação, ligações assim de vídeo para os familiares, e na maioria das vezes grupos, né, de WhatsApp, grupos sociais, e esse entretenimento mais relacionados a joguinhos e feed de redes sociais e vídeos curtos. E Renata, tem alguma orientação, né, de repente, como encontrar algum equilíbrio, de repente, algum tempo, assim como tem para crianças, né, é o tempo ideal, de repente, assim, ideal não, mas um tempo que não prejudique tanto de tempo no celular, para os idosos também tem alguma recomendação? Como encontrar um equilíbrio aí? Então, Letícia, infelizmente ainda não se tem, né, um consenso sobre o tempo saudável de uso de telas, sobretudo o celular, nessa população, né? A gente já tem há algum tempo para crianças e adolescentes, mas para adultos e adultos mais velhos, né, e os idosos a gente não tem. O que a gente percebe é o seguinte, né, colocar para as famílias, para as pessoas que estão ali em volta, né, das pessoas que estão usando muito, observar o padrão, né, porque à medida que esse uso ele começa a ocupar um papel central na vida da pessoa, e aí leva a pessoa ao isolamento, ao abandono de atividades presenciais que são importantes no dia a dia dessa pessoa, a gente vê que já é um tempo ou um padrão de uso que já está sendo problemático, né? Então, o ideal é que se encontre mesmo o equilíbrio entre essa grande quantidade de uso de telas, né, e também destinando tempo para as outras atividades do dia a dia, então atividade de lazer, o contato presencial, atividades físicas, né, porque nós temos aí já alguns idosos, isso na prática, em consultório também, né, quando a gente vai para o atendimento na rede pública também, a gente percebe o abandono mesmo de atividades, então deixa de ir aos médicos marcados, deixa de ir à hidroginástica, deixa de ir em várias atividades do dia a dia que vão fazer falta, né? Então, o importante é isso, é tornar esse uso equilibrado e estar esse olhar atento para quando ele estiver substituindo as atividades importantes, a família poder também criar, né, essa intervenção tranquila por meio de conversa, para que se evite o uso na hora de dormir, para evitar os problemas de sono, né? Então, tentar regular a quantidade de exposição e conversar também sobre os riscos de fake news, de golpes, né, que infelizmente ainda são muito comuns. Pois é, né? O uso excessivo ele não faz mal apenas para crianças, adolescentes, A jovens, mas também todos. para adultos, para idosos. Tem que usar de uma forma mais racional. Muito obrigado, viu, pela presença aqui no TJ Aparecida. Sempre bem-vinda, Renato. Um abraço para você. Um abraço, até a próxima.